Hoje, hoje para além de vos falar de um livro, venho-vos fazer um convite. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro A Escrava Açoriana, do Pedro Almeida Maia. Primeiro de tudo eu quero agradecer ao Pedro e à Cultura o facto de me terem cedido este livro, muito obrigada. Quero agradecer ao Pedro a gentileza da sua dedicatória, das suas palavras na dedicatória, e quero-lhe agradecer o convite para apresentar o livro na FNAC do Colombo com ele, o que muito me honrou. Muito obrigada, é realmente uma honra ir amanhã às 18h30 na FNAC do Colombo apresentar este livro. E eu estou a convidar-vos a todos vós para virem assistir à apresentação deste livro do Pedro Almeida Maia amanhã na FNAC do Colombo às 18h30. Mais do que ouvir-me, venham ver o Pedro, venham conhecer o Pedro, venham conhecer a obra do Pedro. Como vocês sabem, eu li dois dos outros livros, acho que é o 6º livro do Pedro, portanto eu li dois, li A Ilha América e li A Viagem de Juno, que são dois livros que as Letras Lavadas também fizeram o favor de me enviar, o que eu também agradeço, e adorei os dois. A Ilha América, então, é um livro brilhante, fabuloso. Este não é menos. Neste livro, e eu não vos vou contar muito, até porque quero só aguçar-vos quero-vos aguçar a curiosidade para irem amanhã à apresentação. Neste livro o Pedro vai-nos levar ao passado, a 1873, e vai-nos apresentar a Rosário. A Rosário é uma jovem de Ponta Delgada que quer, obviamente, sair da ilha. Estamos no final da época em que a imigração para o Brasil dos Açores se dá, aquela ideia da América, neste caso já no hemisfério sul, mas aquela ideia da América e da vida feliz que o açoriano desta altura procurava, indo para o continente americano, nomeadamente para o Brasil. A Rosário vai fazer isso, vai querer sair da sua ilha, e o problema da insularidade está sempre presente nos livros do Pedro Almeida Maia, e portanto ela vai para o Brasil. Vai para o Brasil à procura de uma vida melhor, vai para o Brasil à procura daquela vida dourada que se idealiza. As coisas acabam por não lhe correr muito bem, nada bem, e nós temos aqui então uma realidade que acontecia a alguns dos açorianos, ou alguns dos imigrantes que chegavam ao Brasil naquela altura. A altura é essa, e não nos podemos esquecer, em que a escravatura já tinha sido abolida, mas que havia ainda muito esta ideia do trabalho escravo. Bom, eu não vos vou contar mais nada do livro, vou-vos só dizer que esta Rosário acaba por ser uma personagem coletiva. Obviamente que eu tenho a certeza que a personagem baseia-se em histórias que o Pedro ouviu, em histórias que o Pedro sabe que existiram, teve conhecimento através da sua investigação, e portanto esta Rosário acaba por ser aqui uma representante daqueles imigrantes dos Açores para o Brasil. A Rosário tem 15 anos no início do livro, e eu diria que este também é um livro de vida. Nós vamos acompanhar a vida da Rosário. E vamos acompanhar a vida da Rosário numa ordem cronológica, portanto aqui não há saltos de tempo, mas esta vida é tão rica, tão intensa e tão sentida que nós queremos mesmo acompanhar a vida desta jovem e saber aquilo que lhe vai acontecendo. O livro lê-se muito bem, tem uma riqueza vocabular extraordinária, porque o Pedro continua a juntar os regionalismos dos Açores e a metê-los dentro do português normal, padrão, aquele que para a escrita, e na realidade ele fala de uma forma tão exemplar e de uma forma tão perfeita, e nós percebemos exatamente o que é que ele quer dizer com as expressões que utiliza. É um livro que tem uma evolução temporal, como eu já vos disse, e é um livro que nos dá também ele uma dimensão histórica. Para mim é um romance histórico, não só
que parte de 1876, mas que depois vai até ao início do século XX e que acompanha não só a história de Portugal, mas também a história dos Açores, ou seja, aquilo que foi acontecendo nas ilhas e que muitas vezes nós não tínhamos conhecimento. É muito interessante ver, por exemplo, e o Pedro faz referência a isso, a discrepância temporal entre os acontecimentos que se dão em Lisboa e a chegada das notícias a Ponta Delgada. E não estamos a falar de um sítio remoto, estamos a falar da capital do arquipélago dos Açores. Mas mesmo assim há ali uma discrepância temporal de que o Pedro nos fala e muito bem. O livro é, pois, um romance histórico, um romance da nossa história, da história do nosso povo, que nós pouco conhecemos. Eu espero que agora que vocês têm acesso aqui no continente a um livro do Pedro, que o vão ler. Espero muito que o Pedro continue a editar os livros assim numa editora que lhe permita também fazer essa publicação aqui no continente, porque o Pedro escreve muitíssimo bem, o Pedro tem uma investigação brilhante neste livro e tem uma história que nos emociona, que nos faz chorar, que nos faz ficar raivosos, que nos tira o ar, que nos apaixona, que nos faz rir. Portanto, é um livro fantástico, que se lê compulsivamente e que acaba por ser um livro muito nosso ao mesmo tempo. Quero alongar muito neste vídeo, porque quero-vos convidar para irem amanhã à FNAC do Colombo, ao lançamento desta escrava açoriana do Pedro Almeida Maia, e que ouçam em primeira mão, em voz própria, em primeira pessoa, aquilo que ele tem a dizer sobre este livro. Quem está na Zona Norte, não perca a apresentação que vai haver também no Porto, onde, para além do Pedro, vai estar a Isabel Rio Novo, que vai certamente fazer uma apresentação brilhante, como não era outra coisa de esperar, também de uma autora com o prestígio da Isabel Rio Novo. Portanto, vocês têm aqui uma hipótese de conhecer um autor português com 10 anos de carreira e maravilharem-se com esta história desta escrava açoriana, esta Rosário, que nos mostra uma parte da nossa história que eu, pelo menos, não conhecia ou não tinha um conhecimento tão profundo como aquele que o Pedro me permite ter aqui neste livro. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a escrava açoriana. Quem está por a zona de Lisboa, apareça amanhã na FNAC do Colombo. Quem está na zona do Porto, apareça. Eu vou pôr aqui em legenda a data em que o Pedro vai estar com a Isabel Rio Novo. Digam-me, se vão ler, digam de vossa justiça. Depois de lerem, voltem aqui e comentem, que eu nem ponho a hipótese de vocês não lerem. Comentem aquilo que acharem e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.